conduzir o nosso painel, então, né, que vai tratar sobre as questões climáticas e também das plantas daninhas. Então tá, pessoal, uma boa tarde a todos. Primeiramente, aí, agradecer o convite para ser moderador desse painel aí tão importante. E também parabenizar, né, a equipe de organização do seminário pela escolha dos assuntos a serem tratados aqui, pela parte da manhã, com toda a parte de integração, lavoura pecuária, manejo de soja, milho, azevém, né? E agora, na parte da tarde, então, assuntos assim, ó, que estão à flor, todo ano sendo um grande problema e um desafio para nós, né? Como é o caso das plantas daninhas e a previsão climática. Primeiramente, então, sobre a parte de plantas daninhas, eu acho que o Tota foi muito feliz na parte de trazer assim o que a gente tem na lavoura, né? Que é a questão de herbicidas tanto para arroz quanto para soja, o que funciona, o que não funciona. Uma questão muito importante também que é a questão de derivas, o efeito dos herbicidas de uma cultura para outra, e que é uma realidade hoje aqui no estado, onde nós temos uma lavoura de soja e arroz, uma encostada na outra, tendo o vento tocando de um lado para o outro. Então, é mais um desafio aí para os produtores. E o meu questionamento para ti seria na parte do Provisia. Nós tivemos aí o Clearfield, né, que foi uma ferramenta tão importante naquele momento, mas que não vamos colocar a culpa só no produtor, mas também não teve informações tão privilegiadas assim. O pessoal começou a plantar e foi 5, 6, 8, 10 anos repetidos do mesmo sistema, né, na mesma área. Então, era inevitável que teríamos a perda da resistência. Enfim, que se acabasse acabasse não, mas se tivesse perdido o efeito aí do Clearfield. Agora, no caso do Provisia, nós já temos muito mais informações. O produtor já não tem acesso tão fácil ao sistema, visto que é um custo bastante elevado do sistema Provisia, né? Mas como tu vê assim, ou quais as tuas recomendações para que nós tenhamos uma vida maior do sistema Provisia, assim, o que o produtor deve fazer para evitar que se perca essa ferramenta tão rapidamente como vem se perdendo tantas outras. Visto agora o Loint, né, foi recentemente lançado com 3 anos de safra e já temos aí a perda da eficiência. Bom, Ricardo, obrigado pela pergunta. Acho que é pertinente, né? Tu citasse essa questão do Clearfield. Na verdade, o Clearfield, inicialmente, para quem lembra, havia a recomendação de se utilizar por 2 anos, né, e voltar a um cultivar convencional, ou fazer rotação, ou pousio, enfim, né? Mas não repetir por mais do que 2 anos. Só que, infelizmente, isso não aconteceu, né? E a gente entende, o cenário foi avançando, é difícil, depois, pelo predomínio do sistema Clearfield, ficou complicado, o produtor, o vizinho planta o Clearfield aqui, o cara está com o convencional do lado, né? Enfim, tem cenários complicados. Mas, assim, claro que essa repetição por muitos anos ajudou a piorar a situação da resistência, seja do arroz daninho e das outras plantas daninhas, né, pela pressão que se teve com esses herbicidas ao longo dos anos. Mas também a gente vê produtores que fizeram tudo certo, apesar de repetir. Claro que são casos isolados, mas a gente vê produtores que estão usando CL até hoje sem problema significativo de resistência, né? Então, acho que tem uma série de fatores agregados. A semente, como eu citei, eu acho que foi um dos pontos fundamentais, né? Assim, lá atrás, no início, nós não tínhamos, né? Se pegar o percentual de semente certificada que se usava lá há 20 anos atrás, e evoluiu muito isso, mas infelizmente a gente não tem a quantidade de semente certificada para atender ainda toda a área, né? Mas esperamos que isso um dia chegue a evoluir, né? Mas assim, o CL está aí ainda sobrevivendo, os herbicidas ainda, embora tenha resistência, eles ainda têm apelo para outras plantas daninhas, enfim. Tá? E o sistema Provisia, na verdade, a gente não trabalhou diretamente com o sistema, a gente teve a oportunidade de visitar áreas em pesquisa antes do sistema ser lançado. A nossa ideia agora é trabalhar com o sistema lá na estação, embora lá já tivesse área contígua com
em parceria com a empresa lá, que eles estavam conduzindo e a gente observava, mas não conduzimos diretamente. Né? Mas, assim, a recomendação agora é para se partir para uma área, dentro do possível, de menor pressão de arroz daninho. Né? E a gente sabe que o produtor que está mais ávido para usar a tecnologia, assim como era lá atrás com o CL, é aquele que está com mais problema, com alta pressão de CL. Só que isso pode ocasionar um problema de acelerar a questão da resistência. Mas é uma questão matemática. Assim, infelizmente, é uma questão matemática de tempo, né, para evoluir para a resistência. O caso do Provisia, especificamente, ou o MaxAce, a outra tecnologia paralela, né, mas são herbicidas diferentes, mas são do mesmo mecanismo de ação. Então, todo cuidado nesse manejo, porque é uma tecnologia, digamos, bem mais frágil, né, comparado ao CL, do ponto de vista de característica dos produtos. Então, as empresas estão aí já com um pacote, digamos, de recomendação, de 2 aplicações, que eu acho que tem que ser feitas essas 2 aplicações. Elas complicam um pouco, né, Luiz, assim, nosso manejo de antecipação da irrigação, vai de contra um pouco a esse manejo, né, é um pouco diferente, né? Mas eu acho que, assim, não muito diferente do que se pregava para o CL, é a questão de não repetir essas áreas, de procurar fazer em cima de áreas que já se vem trabalhando para reduzir a pressão de vermelhos, e principalmente saindo de uma área de soja, preferencialmente. Arroz sobre arroz começa a complicar, porque se tu vem de uma área de arroz que já tem, né, uma população alta de resistência de arroz daninho, isso pode também propiciar o surgimento, né? Mas eu acho que é por aí, assim, fazer o manejo correto, procurar usar sementes certificadas sem sementes de arroz daninho, né, e manejar de tal forma escapes de arroz daninho, né, procurar retirar escapes. A gente sabe que hoje a evolução do arroz daninho também é complicada, né? E no ano seguinte, se for repetir a mesma área, né, mas a recomendação, pelo que eu sei, não é repetir, né? É voltar com CL, ou enfim, ou sair da soja. Mas todo cuidado é pouco. E eu acho que a medida principal, na medida em que surgir, isso a gente vai ter que contar muito com a colaboração dos produtores, usuários da tecnologia, no sentido de, se houver escape, monitorar essas áreas, né, para não deixar expandir o problema e a gente monitorar de fato se tem resistência ou não já evoluindo, né? E para tentar, né, são medidas para a gente tentar aí, manter longeva essa tecnologia, até porque dentro de alguns anos o IRGA vai ter uma cultivar Provisia, né? Já está trabalhando, a equipe de melhoramento do IRGA já está trabalhando nesse programa para inserir a tecnologia numa cultivar convencional. E aí a gente sabe, na medida que entrar uma cultivar convencional, é inevitável a expansão, né, da área abrangida com o sistema. Tá? Perfeito, Tota. Eu acho que é isso mesmo. Só essa questão de não poder entrar com Provisia após Clearfield já é uma grande ferramenta ou entrave para não ter tanta resistência, né? O produtor vai ter que deixar um ano de pousio ou um ano de soja antes de entrar com a tecnologia. Então, acho que só lembrando, né, ele não pode vir de um CL até por causa do problema do residual, né? Exatamente. Que pode afetar porque ele sente o resíduo do CL, né? Então tem que ser preferencialmente após uma soja. Perfeito. Né? Obrigado, Tota. Era isso aí. Jossana. Não, a questão climática, né, é sempre um dodói para o produtor, né? O produtor está na situação lá que ele não... A única questão, o preço dos insumos, ele não sabe quanto vai pagar de fazer a safra, não sabe por quanto vai vender o seu produto e também não sabe se vai chover ou não vai, né? Então, ele tem que se cercar de informações para tentar diminuir um pouco esses erros, assim, né? Um ponto até que o seu Nestor traz, eu trouxe de manhã, né? Minha área ali pega enchente e eu não posso investir tanto, né? Não posso arriscar tanto dinheiro. E o produtor, ele acaba fazendo isso na sua lavoura também. É um ano de laninha, eu não vou investir tanto na minha soja, vou reduzir um pouco a adubação, vou cortar 1 ou 2 de fungicidas e assim por diante, né? Então, tu vê a importância que é a previsão climática para a tomada de decisão do produtor.
sem falar na decisão, se vai fazer soja na várzea, se vai fazer arroz, se vai deixar com pecuária. Na última safra, você foi bastante assertiva. Quando foi falado em aquecimento das águas do mundo inteiro, você falou assim, alguns falavam assim, não, vai ser pouca chuva. Você assim, não, provavelmente esse aquecimento geral pode trazer mais chuvas do que um El Niño normal, né? Então, você já falou bastante ali sobre a previsão climática, né? Mas vamos forçar um pouquinho mais, né? O que você espera, assim, tendo em vista todo esse aquecimento das águas do mundo inteiro? Agora, tem uma notícia também do aquecimento das águas lá na Antártica, que isso aí também pode afetar aqui o clima no Brasil, né? O que você vê, assim, nesse próximo ano? Seja uma laninha fraca ou um ano de neutralidade frio? Você espera com esse aquecimento das águas do mundo inteiro que seja uma laninha de chuvas um pouco acima da média ou menos chuvas ainda que a normal de uma laninha? Pergunta difícil. É que depende se esse aquecimento dos outros oceanos eles vão seguir para os próximos meses ou não, né? Pelo último ali do mês de junho, ele ainda seguiu muito quente, né? Agora a gente está entrando em agosto, né? Mas na verdade a gente precisa, na verdade são todos esse aquecimento, ele pode ter interferido no El Niño, né? Mas também tem algumas coisas específicas que também podem acontecer. Então, é meio que uma incógnita, né? A gente meio que está pisando num terreno que a gente não conhece direito, né? Mesmo do El Niño, esses cientistas achavam que a hipótese deles era de que esse El Niño não fosse ser tão grande como ele foi. Pelo menos aqui para nós, trouxe grandes impactos, né? E, na verdade, eles achavam uma coisa e aconteceu outra, né? Então, acredito que possa impactar em alguns momentos, né? Se a gente tem uma situação de laninha fraca, por exemplo, pode ser que em algum momento gere alguma chuva mais intensa ou em alguma região, enfim. Mas a gente não consegue ter uma precisão tão grande do que pode acontecer, né? Esse caso da Antártida que tu comentou, é um aquecimento súbito, que eles chamam, né? E aí ele pode gerar um impacto, mas muito rápido aqui no Brasil, né? Que são esses pulsos de ar mais frio que acabam como se eles se desprendessem, né? E acabasse, pode interferir em uma área maior do que normalmente faz frio aqui no Brasil, né? Então a gente está tendo essa chuva agora, e aí semana que vem, ali na próxima, a gente vai ter dias mais frios. Mas são interferências mais curtas, né? 1, 2 semanas, né? E o que chama a atenção deles, até eles escreveram, né? Que aconteceu uns 2 anos atrás, não é? É algo raro que acontece, mas já aconteceu no intervalo de 2 anos. Né? Então, mais ou menos nessa linha. Então, eu acredito assim que para a próxima safra a gente não vai ter aquela situação de seca grave que a gente teve nas 2 últimas laninhas. Vai ser algo mais tranquilo, né? Pode ser que a gente tenha algum problema no início da safra, porque a gente ainda está saindo do El Niño e entrando na neutralidade, né? Então, pode ser que a gente tenha alguma chuva meio frequente, atrapalhe alguma coisa aí na semeadura, no início da semeadura do arroz. E aí, lá mais para frente, a gente sempre tem que pensar, verão, por mais que eu tenha El Niño, Laninha, verão é sempre mais seco, a gente pode ter estiagem, as nossas chuvas são mal distribuídas, então quem tem irrigação, que tem a possibilidade de irrigar culturas de sequeiro, o faça, né, para não comprometer. E acho que é mais ou menos isso. Quando a gente teve essas 3 últimas laninhas aí que foram consecutivas, o primeiro ano de laninha também, a gente teve a média mensal ali dos meses. Foi menor do que a média, né, temperaturas inferiores à normal climatológica, mas as chuvas acabaram ocorrendo em momentos oportunos e a gente teve recorde de safra, produtividade, né, de arroz e na soja também. Então, não foi um ano ruim, né? Foi mais tranquilo. Então, acredito que vai ficar nessa linha, né? Seria uma ótima notícia, né? Já que a gente vem aí de 2 anos muito secos e agora esse último ano também muito úmido, né? Não, perfeito, Gessana. E é muito difícil a gente prever, até porque
que não é só importante a quantidade de chuva, e sim também a distribuição das chuvas, né? 100 milímetros num dia é diferente de que 100 milímetros distribuídos 25 a cada semana, que seria excelente para a soja. Exato. E até tu falou, o ano passado eu fui bem assertiva, mas tudo conspirou a favor, né? A gente teve o estabelecimento do El Niño muito cedo. Então, quando a gente tem o estabelecimento tanto do El Niño quanto da Laninha, até maio, por ali, ou a partir de maio, a gente já tem uma ideia muito nítida que a primavera ou vai ser mais seca ou vai ser mais chuvosa. E esse ano a gente está na neutralidade. Neutralidade, tudo pode acontecer. A gente já teve anos neutros com chuva acima da média, anos neutros com chuva até com momentos aí de estiagem mais grave. Então, é um cenário de incógnita ainda, né? Que a gente não consegue cravar exatamente o que vai acontecer. Então, acho que questão de manejo, tanto de arroz e de soja, não dá para botar todos os ovos na mesma cesta, né? Se conseguir escalonar semeadura, cultivares, para conseguir em alguma área fugir desses cenários que pode ser bom ou ruim, né? Perfeito, Jacena. Muito obrigado aí pela explicação. Bom, pessoal, então eu deixo aberto ao público. Quem quiser fazer algum questionamento, fique bem à vontade. Vou fazer uma pergunta para ganhar um boné. Che, nós temos uma explosão de tecnologia incrível aí, cara. Ano passado eu plantei uma soja com tecnologia de camba, né? E quando fui fazer a aplicação do herbicida, o meu agrônomo disse que não era para botar, porque eu ia matar a lavoura de todos os vizinhos. Recentemente, na variedade, a variedade de arroz, o A706, também é uma cultura que está entrando aqui na nossa região. Por sorte, eu não botei um herbicida, se eu não me recordo, o Heiser, alguma coisa assim. Aura. Isso. Por sorte, eu não botei. Se tivesse botado, tinha matado. Não sabia. Essa tecnologia do CL e do Provisia, eu plantando na lavoura do Lindeira, tem algum problema de deriva do herbicida do Provisia para o CL, do CL para o Provisa? Se eu botar um que fique, se tiver um vento atirando para cima da lavoura do Provisia, mata? Bom, a última pergunta, né? O Provisia tem que matar o CL e o CL tem que matar o Provisia. Um mata o outro. Agora, o nível de deriva que vai de um para o outro, eu não sei te dizer até que ponto vai causar uma fito ou vai matar. A partir de que dose vai matar. Mas a dose, eu sei que a dose que é usual, tanto num quanto no outro, mata um e outro. E tem que matar, né? Tem que matar, até porque nós temos o arroz daninho resistente ao CL, né? Então o Provisia tem que matar o arroz daninho resistente, tá? O outro exemplo que tu citaste da variedade Embrapa, né? A A706, eu não trabalhei com essa variedade exclusivamente, mas assim, sobre o Aura a gente sabe que historicamente ele tem um efeito fitotóxico maior em relação aos demais graminicidas, hoje no mercado, né? Nós temos 3 no mercado usuais hoje, que é o Aura, que ele saiu e voltou, o Clincher, também, que já tem aí já mais de 20 anos, né? Mais recentemente o Strike, metamifop, é uma molécula que nós trabalhamos lá atrás, e agora ela foi lançada também recentemente aqui. Então são 2 FOP e um DIN. E o Aura, dentre eles, é sim de fato o que mais causa fitotoxicidade. E o Aura tem que ter um cuidado, em algumas variedades elas são mais sensíveis. Eu não trabalhei diretamente com essa, mas a gente sabe de informações que ela sofre mais fito comparado com as do IRGA. O que nós fizemos há muitos anos lá na estação foi trabalhos comparativos da IRGA com as EPAGRES, e as EPAGRES têm também uma sensibilidade maior do Aura em relação ao IRGA. Tanto que eu particularmente não gosto de recomendar Aura para cultivar EPAGRE. Tá? Então aquilo que a gente falou aqui, onde o pessoal faz pré-germinado e usa EPAGRE, vai usar o graminicida, então vai para os FOP. Usa Clincher, que é mais seletivo, ou até o Strike, né? E deixa o Aura para usar um sistema de semeadura em linha para cultivar IRGA, que aí elas toleram mais. E sempre cuidando a dose, né? Usar a dose recomendada. E claro que o Aura tem que ter um cuidado naquelas áreas de solo muito arenoso também, né? A semeadura mais do cedo.
Há quem diga que tem que cuidar um pouco a questão da ureia, enfim, a aplicação. Eu não acredito muito nisso. A ureia tem que aplicar igual, né? Então, a fito pode acontecer, mas a gente não pode ter medo de fito. Fito significa que o produto está agindo, né? Então, eu preferi conviver com a fito e ter o controle da planta daninha, né? Do que tu ter escape e não ter fito. Então, é por aí. Tá? Então, tem sim diferença de variedades quanto à seletividade de herbicidas, e o Aura é um exemplo clássico disso. Tota, só para aproveitar a pergunta do seu Rogério, perguntou sobre a deriva, né? Do Clearfield para o Provisia, Provisia para o Clearfield. Fala um pouquinho aí para nós sobre a questão da água. A água do Clearfield pode para o Provisia, do Provisia pode para o Clearfield? Para ficar bem claro. Quanto à água, Mara, eu acho que tu dizes do produto ser arrastado junto, né? Talvez do CL para o Provisia sim, né? Mas não o contrário, né? Até porque assim, o outro é um produto de folhagem, né? Que é o Provisia, né? Que são os FOPs aí, o Xalofop e o Propaxafop, que é o do outro, né? Não teria tanto problema, tá? Talvez do CL, mas eu não creio também que tenha tantos problemas assim da questão de água, não. Pela água, é mais deriva, talvez deriva mesmo de aplicação, né? Que tem que ter cuidado, tá? Aquele trabalho que a gente trouxe ali foi só um exemplo em cima de produtos de arroz na soja. E vocês viram ali que tem uns que impactam bastante com 5%, né? Só da dose recomendada. O Loyant, esse, por exemplo, a gente, quando entrou aqui no Brasil, já tinha o problema lá nos Estados Unidos. E na mesma safra que entrou, nós testamos lá na estação e nós observamos que com 1%, até porque já tinha ocorrido em lavouras do litoral norte que a gente visitou, mas com 1% da dose, né, ele já causava uma fito, mas só que 1% da dose ali no terceiro trifólio seguinte já recuperava. Mas com 5% já matava a planta de soja, né? Então, aí se trouxe o exemplo do dicamba, que é um outoxínico, né, que daí é uma outra tecnologia que eu não cheguei a trabalhar, embora já trabalhei com variedade, mas não trabalhei diretamente com dicamba na soja, né? Obrigada, Tota. E só para aproveitar e contribuir também com essa questão aí das derivas, a gente tinha uma dúvida, até chegamos a conversar sobre, e se der deriva do Provisia na soja, Provisia é para SSAase, né? Controla gramíneas. Não. A gente tinha essa dúvida, mas a gente testou e tivemos problema. Não, até porque assim, os graminicidas também tem muitos graminicidas registrados para soja, e o Xalofop é um deles, né? O Xalofop tem uma outra marca comercial que tem registro para soja, até causa uma certa fito, mas nada mais, tem registro, né? Então, assim, não tem problema, tanto que ali nas derivas o padrão que eu usei foi o clincher, que não causou nada na soja, né? O clincher com até 20% não causou nada, a produtividade ficou lá e o resto foi reduzindo a partir do graminicida. Então não teria problema. O Aura talvez, Mara, mas não pelo ingrediente ativo, mas talvez pelos inertes do produto, pela formulação do produto, que é um pouco mais agressivo, talvez possa causar alguma injúria numa deriva na soja, tá? Mas o Xalofop com certeza não terá o problema. Boa tarde, eu quero dar os parabéns. O conteúdo que vocês estão apresentando é maravilhoso. Eu não pude acompanhar desde o início, mas estou encantada. Eu tenho duas perguntas. Nós temos um pomar de noz pecan e eu acredito que a gente tenha um certo problema de deriva. Então, como a gente poderia diminuir essa situação? E a segunda pergunta é: vocês apresentaram várias entidades que trabalham em cima de projeções meteorológicas, de previsões. Existe alguma delas que tem um índice maior de acertos? Não sei se é possível responder, mas vamos lá. Obrigada. Noz pecan, né? Tinha criado no meio da lavoura, né, Mara? Noz pecan, eu gosto muito de comer a noz pecan, né? Não, mas assim, o que seria assim o sintoma que estão observando? Vocês acham que está tendo alguma deriva em cima de um pomar de nozes?
Está afetando a produção, está reduzindo a produção e acham que possa ser uma deriva de herbicida de algum lugar? Pega o Mara, microfone. só bota o microfone para ela, por favor, para mim tentar entender. O que a gente tem observado aí nos últimos tempos, né? Desculpe, só para te devolver a pergunta assim, o que vocês estão observando de fato nesse pomar, né? Certo. O que eu observo é folhas murchas, elas retorcidas, nas árvores que são mais próximas ao plantio de soja, e perda de folhas também. Tá, então, diminuição de produção de frutos também. Não, provavelmente possa ser de auxínicos usado na soja próxima. O que está acontecendo já aí, a reclamação geral, né, das áreas de videira e de oliveiras, né, também, que cresceu muito aqui para a região da Campanha, principalmente a produção de oliveira, e aqui também próximo, né? Para evitar, aí assim, a pessoa, não sei se a lavoura de soja são os mesmos proprietários do pomar ou não, se é do vizinho, né? Então, assim, cuidar, tecnologia de aplicação, cuidar o horário do dia, cuidar principalmente a direção do vento, né? Existe hoje já aí uma recomendação no estado, não sei em que pé está isso, mas para aplicar o produto diretamente do 2,4-D, né? Vou falar do 2,4-D, que é usado muito no manejo de dessecação prévia, em áreas que tem muito problema de buva, né? Buva resistente, o pessoal tem usado muito 2,4-D no manejo da buva, prévia à semeadura da soja. Né? Então, onde estão acontecendo os maiores problemas. Então, assim, para evitar o problema, o responsável pela área teria que aplicação aérea de maneira nenhuma, né? Tem que ser aplicação terrestre e usar o equipamento, né? Enfim, os equipamentos necessários aí para reduzir essa deriva, tá? Mas eu não sei, não sei agora em que pé está essa questão, mas se chegou a falar até em proibir a aplicação do 2,4-D no estado, eu não sei em que pé está essa questão da legislativa em respeito a isso, tá? Mas teria que, de fato, conversar aí com os vizinhos e ter cuidado. Né? Na verdade, né, Tota, é possível, visto que lavouras de arroz e soja hoje são cultivadas uma ao lado da outra, né? E a maioria dos herbicidas do arroz não podem ser utilizados na soja e vice-versa. Então, se é possível, mas isso que o Tota falou, né? A questão da direção do vento, para aplicar hormonais como o 2,4-D, entre outros, tem toda uma legislação corrente, sim, que o produtor tem que fazer um treinamento, tem que utilizar o bico, a ponta correta, né, com antideriva, né? Com antideriva, com gota grossa, tem que cuidar da temperatura do ar, a velocidade do vento, então uma série de normativas aí para poder aplicar o herbicida. Então, eu acho que é mais a questão de bom senso, né, e tentar amenizar essas questões. Isso aí. Tá. E sobre teu questionamento, acho que uns 90% das palestras que eu faço, as pessoas me perguntam, fazem essa pergunta, né? Não tem uma resposta, assim, tanto da parte de clima quanto a previsão do tempo, não tem um modelo específico para seguir. Eu mesma, geralmente, ali como eu mostrei na previsão, né? Eu olho 4, 5 fontes diferentes para eu analisar a tendência, né? Porque agora nessa situação também de indefinição, às vezes um modelo segue para uma linha, outro para outra. Eu procuro, tanto que eu nem coloco ali quantos milímetros acima ou abaixo vai ser a chuva, porque senão às vezes a gente fica muito naquilo, vai chover 50 milímetros acima da média, né? Ou não. E aí eu prefiro analisar a tendência, né? No caso do clima. E esses dias eu até vi um vídeo de uma pessoa na internet seguindo apenas um modelo sobre essa projeção da questão da laninha e tal. E esse modelo específico, ele segue num padrão que iria configurar uma laninha moderada agora nos próximos meses. E geralmente esse modelo ele meio que se sobressalta aos demais. Então, se eu seguir só um modelo, às vezes ele está lá mostrando, sei lá, uma laninha muito forte e os outros estão aqui, laninha fraca ou neutralidade. Então, a gente precisa dar uma olhada no todo, né,
para ver o que a maioria está prevendo. Então, eu prefiro seguir nessa linha. E, realmente, previsão do tempo também. Eu já vi falar, para a minha região, modelo tal, fonte tal, funciona melhor. Mas para mim, para outra pessoa, já não funciona bem. Então, por isso que eu prefiro olhar mais de um para tirar aí as minhas conclusões. Pessoal, tenho 2 perguntas, então, para o Tota. O Márcio vai fazer primeiro e depois eu tenho mais uma de um produtor. Boa tarde, Tota. Parabéns pela apresentação de vocês também. Obrigado. A questão é a seguinte, de manhã, eu acho que é um manejo bem eficiente da entrada d'água antecipada, né? Mas na questão do Provisia, tem um atraso na entrada d'água, digamos assim, né? Uma recomendação mais tardia. Não beneficiaria plantas daninhas resistentes de outras espécies, que nem pé de galinha, nessa linha, assim, o que tu acha? Porque atrasando 10 dias a entrada d'água. Obrigado pela pergunta, Márcio. Boa pergunta. Na verdade, assim, o que a gente tem acompanhado, e são taxativos na recomendação, né, é de não ter água no momento das aplicações. Isso se justifica porque o produto é um produto que é absorvido por folha. Então, de fato, se tu tem uma lâmina d'água e a planta, seja de arroz daninho ou de capim-arroz, ela está ali com a maior parte da parte aérea embaixo da lâmina d'água, ele não vai absorver produto, né? Então não vai ser controlado. Então, o que eles dizem é fazer a primeira aplicação, pode entrar com água, mas na segunda aplicação tem que baixar a lâmina. E engraçado que a outra tecnologia já não fala isso, né? A outra tecnologia fala para aplicar primeiro, entrar com água e aplicar sobre a lâmina d'água. Mas tem esse risco. Mas nesse cenário, obrigatoriamente, tem que usar. Tu citou o pé de galinha, por exemplo. Pé de galinha a gente sabe que tem resistência a glifosato já, tem resistência a CCase também. No Planalto, né? No nosso cenário de lavoura de arroz, eu não sei em que pé está a resistência do pé de galinha, porque a gente não tem acompanhado de fato, assim, mas provavelmente tem. Mas os ACCase, de modo geral, controlam bem o pé de galinha. Então, o ACCase vai controlar bem também o pé de galinha, tá? Mas, obrigatoriamente, tem que usar um pré-emergente. Até pelo fato do pós-emergente não ter um efeito residual, como eram os IMEs, né? Como são os IMEs, por exemplo, os ALS, né? Então, obrigatoriamente, tem que usar um Gamit, um Prol. Falando dos produtos que tem hoje disponível no mercado, tem outros novos para vir aí, pré-emergentes, né? Obrigatoriamente tem que usar já para reduzir essa população. No mais, um outro complicador também, que os ACCase, eles são meio complicados de misturas, né? Então, eu confesso que até agora eu não testei ainda, não fiz experimento diretamente com essas tecnologias, mas pretendo fazer agora na próxima safra, lá na estação. E a gente já sabe de antemão algumas misturas que o pessoal anda testando, que tem produtos que não aceita, que ele vai antagonizar, né? E outros não, tá? E claro que cada empresa puxa a brasa para o seu assado, digamos assim, né? Tem a outra tecnologia contígua diz que prefere não misturar nada, mas é complicado. Como é que tu não vai misturar nada? Né? Como tu falou, tem as ciperáceas, tem outras espécies, né? Que não gramíneas que tu precisa controlar, né? Então já é uma tecnologia de um certo custo, né? Custo bem significativo, né? Então tu já vai ter que fazer 2 aplicações. E geralmente na segunda que entraria uma parceria para o resto das plantas daninhas, na outra tecnologia tu teria que fazer uma outra aplicação separada. É muito complicado, né? Mas eu acredito que tem produtos sim que dá para associar. Alguns, por exemplo, eu trouxe aqui, a gente já sabia disso. A gente trouxe aqui um exemplo de um resultado com Basagran. Basagran com graminicida, ele vai dar problema. Ele vai sempre antagonizar, ele vai reduzir de 15% a 20% a eficiência do graminicida no controle de um capim-arroz. Não precisa nem ser resistente, tá? E no ALS o Basagran também vai complicar. Então é um produto também importante no manejo da resistência da ciperácea, mas de preferência que se aplique ele isolado num escape de ciperácea, enfim, mas não, claro, não muito tardio também, tá? Mas eu acho que tem muito pano para manga ainda, muita coisa a explorar nesse sentido. Muita coisa já se sabe, porque as empresas já exploraram, né? Nesse tempo até evoluir para o lançamento dessas tecnologias. Mas, de fato, eu acho que tudo começa com um pré-emergente bem feito ali, já para tu minimizar essa pressão, né?
E claro, vai de, né, Márcio, assim, atrapalha um pouco a recomendação que temos em algumas situações, se possível, antecipar a irrigação, complica um pouco de fato, né? E recentemente, na última safra, nós tivemos alguns problemas de fito que até então não se sabia que essa tecnologia causava, e ocasionou algumas situações de alta fitotoxicidade em lavouras da fronteira, o pessoal reclamou, né? Então são tudo coisas novas que acontecem. Muita coisa se aprendeu, eu me lembro quando o Clearfield começou, muita coisa se aprendeu durante o início da tecnologia, e com essa não é diferente. Embora muita informação já se procurou atender, mas aí eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, né? Tá? Mas eu acho que é por aí. Tota, uma pergunta do seu Romildo Mas. Em áreas com residual de imidazolinonas, tem problema semear o Provisia? E já complemento a pergunta do seu Romildo, quais seriam os cuidados, né, que o produtor tem que ter no manejo aí das áreas para reduzir a possibilidade aí desse residual? Das IMEs, né? Isso, tá. Pensando no Provisia daí. Tá. Né? Não, ele vai ter sensibilidade tanto quanto as cultivares convencionais. Lá no início a gente testou, eu me lembro no tempo do Only ainda, né? Nós pegamos áreas de lavoura lá no litoral norte, pegamos áreas de solo bem arenoso e solo com mais matéria orgânica, tivemos cenários diferentes e testamos variedades convencionais do IRGA e algumas toleraram mais, outras sentiram e outras tiveram mais fito naquele início de estabelecimento. Tá? Então pode ter uma diferença entre variedades também. O Provisia, eu nunca observei, mas a recomendação da empresa é não usar o Provisia depois do CL em razão desse residual. Mas, no sentido eu acredito que possa sim estabelecer, mas os cuidados necessários durante entre safra é manter a área drenada. Por que manter a área bem drenada? Né? Porque a degradação do produto se dá por micro-organismos aeróbicos. Então, esses micro-organismos, para se desenvolver, tem que estar numa condição de boa drenagem durante o outono e inverno, e aí sim acelera a degradação da imidazolinona. E tu tem que sempre usar a imidazolinona, né, Mara, na dose recomendada. Na medida que tu aumenta a dose, tu aumenta o residual. E é sempre preponderante, não tem esse negócio, gente, de cumulativo dos 2, 3 últimos anos. Não, é sempre pega como referência o último ano. Porque o produto vai se degradando. Então, é o que fez no último ano. Se usou uma dose muito alta, tendência de... Viram aquelas curvas de dose de resposta em soja e milho que eu mostrei? Né? É aquilo que pode acontecer. E no arroz, seja Provisia ou convencional, também vai ter o mesmo efeito. Tá? Então, primeiro é usar a dose recomendada. Tempos atrás, um produtor lá da região da PCI, até... Acho que o conselheiro nosso até um dia me ligou e disse: Mário, eu posso usar que eu tenho uma área que eu tenho muito arroz vermelho? Eu posso usar 500 gramas de Equifix? Pela variedade tu pode. Mas pelo arroz vermelho, se ele é resistente, não adianta nada. Aí eu citei, fora o problema, se tu vai plantar soja ano que vem, pode te causar um problema. Né? E outra coisa também, gente, culturas em sucessão, seja azevém, principalmente algumas espécies de leguminosas, elas têm um efeito remediador, fitorremediador. O azevém tem um pouco de efeito fitorremediador também, pode ajudar, mas tem espécies leguminosas que têm, até segundo estudos, um efeito ainda maior de fitorremediação das imidazolinonas, que pode ajudar também a reduzir o problema para a safra seguinte. Mas drenagem sempre, né? Então tá, pessoal, muito obrigado aí pelos questionamentos, foram tudo bem complicadinhos de responder, né? O pessoal foi na ferida. Sei qual é o procedimento, Mário, eu acho que... Obrigada, agradecemos então aos painelistas e nosso moderador, uma salva de palmas para todos. Obrigado, pessoal. Chamamos o nosso coordenador, Enio Coelho, para entregar a princesinha aí para o Ricardo, né, por conduzir esse painel brilhantemente. Eu queria ter falado mestre de cerimônia, mas me engasguei na hora, ali não saiu. Mas a nossa merecida mestre de cerimônia, tá? Obrigado, Mara, por tudo, tá? E passo a palavra ao presidente, então, para fazer o fechamento real final, que nosso apoiador esteve conosco desde o primeiro dia, montamos o cronograma,
nos apoiou em tudo que foi possível e o evento aconteceu. Presidente, a palavra é sua para fechar. Obrigado. Muito obrigado, Enio. Obrigado a todos. Obrigado, Mara. Mereceu. Olha, muito bonito. Foi um dia excelente em que o IRGA, parceiro como sempre foi, fez palestras maravilhosas. Eu acho que foram os conteúdos que todos aqui puderam, né, aproveitar. Então, obrigado por tudo. Obrigado a todos que hoje estão aqui. E IRGA, Enio, obrigado mesmo. E obrigado pela a parceria de sempre. Obrigado.